Paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pelo nosso final de semana, né, irmãos? 2 cultos maravilhosos, né? Tanto domingo de manhã como domingo à noite. Glória a Deus pela programação de domingo de manhã. Mais uma vez, agradecer a participação. Agradecer os professores, aqui tenho alguns professores aqui hoje. Pela nossa escola bíblica, né, irmãos? E glória a Deus, já passou por diversas etapas, né, vamos dizer assim, períodos, né, diversas visões. Eu lembro uma época das gincanas na escola bíblica, né, movimentava bastante, principalmente jovens, adolescentes. Mas hoje nós tivemos um tempo aí, que glória a Deus, a igreja tem se despertado para participar. E mais uma vez gostaria de agradecer o nome do Senhor pela nossa escola bíblica, pela programação do final de semana. Gostaria de hoje, nessa noite, compartilhar com os irmãos uma história bastante conhecida, que está em João 6, versículo 1. Peço que os irmãos venham abrir suas Bíblias. Em Mateus 6:1, nós vamos ler 1 ao 14. Meu coração hoje, irmãos, tem um propósito, que é fazer a sua fé ser renovada, e a sua confiança no Senhor também ser renovada, né? Nós possamos, através desse texto, renovar nossa confiança e fé na provisão que vem do Senhor. História bastante conhecida, história da multiplicação dos pães e dos peixes. Se eu não estou enganado, é o único milagre de Jesus que aparece nos 4 evangelhos, é essa passagem aqui, os 4 pães e 2 peixes. Quando se fala de milagres de Jesus, que milagre vem na sua mente? Nós fizemos essa dinâmica aqui na sala Maturidade Cristã, e a maioria falou de Jesus andando sobre as águas, né? Quando fala assim, do milagre de Jesus, Jesus andando sobre as águas. Mas eu acredito que se você falar assim, o segundo, talvez seja a multiplicação dos pães e dos peixes, né? É bastante lúdico ensinar para as crianças essa história, como muitas outras na Bíblia, porque foge do comum, né? Algo sobrenatural feito por Jesus. Mas vamos à leitura do texto de João 6:1, diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e dos que haviam comido. Versículo 14: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a sua palavra, Deus, para ser semeada, Pai, e nessa noite nós possamos encher nosso coração
ó Deus, da Tua palavra, que essa palavra venha trazer renovo, venha trazer fortalecimento espiritual, venha trazer renovação, Pai, da nossa fé e confiança no Senhor Jesus como o nosso provedor. Nós queremos colocar esse momento diante do Senhor, os nossos corações, e eu particularmente coloco a direção dessa palavra, Pai, debaixo das Tuas mãos. Que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações nessa noite, como o Senhor bem planejou. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós escolhemos aqui João, para falar, mas como eu disse, essa mesma passagem é relatada em outros 3 livros, os 3 evangelhos, de Marcos, Mateus e Lucas. Nós também vemos essa passagem, E é interessante nós entendermos que por trás de todo o milagre que Jesus fez, que nós vemos na Bíblia, existe ali um propósito, vou colocar entre aspas, escondido, Toda vez que Jesus estava diante de uma multidão e ali ele operava milagres, Jesus tinha um significado por trás. Talvez uma mensagem que Jesus queria passar, uma lição que Jesus queria ministrar ao coração de quem estava ali. Mas o fato é que os milagres serviam justamente para que nós entendêssemos o que nós lemos aqui no versículo 14. Que nós lemos por último, que diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então os milagres de Jesus, eles serviram como sinais. E todo sinal ele mostra algo, ele representa algo, Então os sinais de Jesus feitos pelos milagres era o sinal de que o reino de Deus havia chegado na pessoa de Jesus Cristo. Então estava ali o Deus encarnado, o Messias prometido. Então todo milagre de Jesus existe aí um significado, e durante a ministração nós vamos entender qual o significado desse milagre, Mas nós vimos diversos milagres com diversos propósitos, E como nós chegamos aqui, irmãos? Estamos aqui então diante de um dia em que Jesus estava ministrando já há um bom tempo, e aí, como tem vários relatos, a gente consegue imaginar, consegue ver vários cenários diferentes, mas Jesus estava se retirando de um lugar, indo para outro, e ali a multidão meio que acompanhava Jesus, Como nós vimos aqui no primeiro versículo, Jesus atravessou o mar, e quando ele chega lá, está lá a multidão de novo. E Jesus vinha de dias ministrando cura, e ministrando a palavra diante do povo. Porém, Jesus acabava de receber a notícia da morte do seu primo, João Batista, que havia sido decapitado, Então, provavelmente ali nós vemos um cenário de um Jesus talvez triste, porque perdeu seu primo, Até na série aí a gente vê Jesus bastante triste quando recebe a notícia, e eu imagino que realmente foi dessa maneira. Mas Jesus não deixou de ministrar e fazer a sua obra nesses dias, apesar de enlutado, Jesus continuava ministrando, e talvez Jesus tenha até saído perto dessa multidão, finalizado ali, e ido para outro lugar, talvez para se retirar, talvez porque ele estava vivendo esse momento de luto. Mas o fato é que Jesus vinha de dias cansativos, mas também estava triste. Nós podemos entender dessa forma. Mas nós vimos ali pessoas que mesmo assim continuavam seguindo a Jesus, Jesus ali estava ministrando a palavra, mas também estava ministrando milagres e curas, no meio daquele povo. Então o povo continuava ali seguindo a Jesus onde quer que Jesus ia, Quando Jesus se retirou para descansar, mas a multidão o acompanhava e o seguia. Nós podemos até entender que eles seguiam Jesus incondicionalmente, Porque se as pessoas estavam com tanta fome, eles não estavam muito preocupados assim, se eles iam comer ou não, Mas eles estavam à procura do que Jesus tinha ali para ministrar sobre a vida dele. E nós vemos também o cenário, as outras pessoas envolvidas, os discípulos de Jesus, que assim como Jesus deviam estar cansados, de tantos dias ali servindo, viajando, ajudando Jesus na ministração, mas também estavam preocupados. Nós lemos todos os 4 passagens, nós vimos que ali eles já começavam a conversar entre eles, Como nós vamos fazer para alimentar esse povo, Esse povo está aqui, está começando a ficar com fome, já tem horas que estão aqui,
Então Jesus estava ali nesse cenário, também preocupados e cansados, uma multidão, talvez cansada, mas confiante ali em Jesus, e o Jesus também talvez triste, né? Mas também cansado. E aí surge um problema, na verdade é uma necessidade, né? Jesus então está ali ministrando e ele olha o povo. Nós vimos no versículo 5, e Jesus, erguendo os olhos, viu a multidão, né? E ali Jesus começa a perceber o problema, vamos dizer assim, que estava ali diante dos seus olhos, né? Jesus. Então, começa a detectar o problema, vamos dizer assim. E os discípulos talvez agitados, a multidão agitada. Irmãos, uma multidão faminta, né, pode trazer problemas. Tem uma série, na verdade é um documentário na Netflix, chamada Woodstock 99. Fala de um evento musical que aconteceu num deserto dos Estados Unidos, que deu um grande problema. Na época ficou bastante conhecido. É um festival de música, hoje em dia tem uns mais recentes, é o Lollapalooza, Rock in Rio. Na época era Woodstock, era a segunda edição que eles estavam fazendo, e tinha lá aquele movimento hippie, então atraiu muitas pessoas. E eram, se eu não me engano, faz tempo que eu assisti a série, mas eram uns 4 dias de evento. E aí, o que aconteceu nesse evento? Não conseguiram levar comida suficiente para as pessoas comprarem a comida. Não tinha sombra, porque estavam no meio do deserto. Não tinha água e não tinha banheiro suficiente para todas aquelas pessoas que saíram das cidades e foram para o deserto passar lá 4 dias no festival. E nós sabemos que esse festival envolve bebida, drogas também, mas juntando toda essa condição adversa, pessoas no deserto, com fome, com sede, sem saneamento básico ali para fazer as necessidades básicas, virou uma confusão, um caos. Eles tacaram fogo em tudo, destruíram tudo, botaram fogo em carro, botaram fogo em pau. Foi assim uma tragédia, assim. Não sei se pessoas morreram, mas eu acho que não teve morte, não foram tantos, mas foi um fiasco o evento, né? Porque acabou dessa maneira. Mas tudo, né? Aí no documentário eles enfatizam, na organização do evento não disponibilizaram água e comida, que era essencial. As pessoas estavam ali no sol o dia inteiro. Tudo bem que estavam se divertindo, mas uma hora a pessoa precisa tomar água, precisa comer, né? Então uma multidão sem a necessidade básica resolvida começa a dar problema, né? Não é o caso aqui por enquanto, né? Mas Jesus talvez tinha essa percepção, né? Que as pessoas estavam ali, mas elas precisavam ser supridas em algum momento, né? E aí Jesus, com toda a sua bondade divina, né? Bondade e compaixão divina, começa então a entender a situação que estava ali. Nós temos aqui então essa necessidade do povo. O povo precisava se alimentar. E como eu disse, irmãos, a ideia hoje é nós visualizarmos Jesus que supre essas necessidades. Nós, cada um de nós, temos as nossas necessidades, né? Podemos falar aqui das necessidades físicas, né? Comer, todos precisamos almoçar todo dia, né? Glória a Deus que todos nós temos essa condição. Então, nós podemos entender que Jesus nos supre na parte física, mas também existe o suprimento espiritual. Aquelas pessoas que estavam ali, né? Eu acredito que ali existia 2 pessoas na multidão, naquelas que viam Jesus por causa dos milagres, que estavam procurando ali o bem físico que Jesus podia trazer, mas também as palavras de Jesus atraíam as pessoas. Então o ser humano ele tem necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Então Jesus estava ali, e durante todo esse tempo ele talvez estava ali nutrindo o espiritual das pessoas, ministrando a sua palavra durante esses dias. Mas Jesus também queria suprir as necessidades físicas. Então, como eu disse, sempre tem um significado, às vezes bastante evidente, às vezes oculto, nos milagres de Jesus. Mas talvez nesse milagre, Jesus quer se apresentar como um Jesus que supre a necessidade de todos aqueles que o seguem, seja elas físicas ou espirituais. Então Jesus decide prover o alimento, algo bastante simbólico, né?
Mas é interessante nós notarmos que não é só o alimento físico que Jesus proporciona para aqueles que servem, mas principalmente o alimento espiritual. Jesus é um bom pastor, né? Estamos falando aqui da bondade, da misericórdia de Jesus com aquela multidão. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus aqui, nós reconhecemos que é o nosso bom pastor, não deixou faltar nessa oportunidade esse alimento, né, que essas pessoas precisavam. Existe um detalhe no meio da multidão ali, que talvez eu acredito que muitas pessoas com a fome foram indo embora, né? Assim, olha, foi legal até aqui, mas eu não estou aguentando mais de fome, vou ter que ir embora, senão aqui não tem comida. Olha para um lado, olha para o outro, só está Jesus ali pregando. Talvez algumas pessoas desistiram no meio do caminho e foram embora, né? Essas perderam o milagre, né? Só presenciou o milagre quem se manteve ali até o final, até o fim. Eu gostaria de abrir com os irmãos Marcos 8, do 1 ao 9. Marcos 8, 1. No meu título diz assim: a segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus aos discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Eu vou ler de novo. Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Jesus lhes perguntou: quantos pães tens? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu, e após ter dado graças, deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem, repartiram entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoou-os e mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Então nós vemos aqui um relato bastante parecido com o que nós lemos em João, mas esse aqui é o segundo momento em que Jesus, vamos dizer assim, repete o milagre. Então, por 2 vezes, irmãos, Jesus operou o mesmo milagre. Nós podemos ver que alguns detalhes são diferentes. Na primeira multiplicação, Jesus usou 5 pães. Nessa, Jesus usou 7, né? E na primeira a gente viu ali que existiam 5.000 homens, que nos estudos acreditam que sejam ali mais ou menos 20.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E aqui nós vimos Jesus alimentando mais 4.000 homens. Se a gente fizer a mesma multiplicação, vai para 15, 16.000 pessoas. Mas o fato é que Jesus fez novamente. E aqui tem um detalhe que chama bastante atenção. Aqui o relato é que as pessoas estavam há 3 dias seguindo a Jesus sem se alimentar. 3 dias, né? Pensa você, irmãos, pelo que você ficaria 3 dias sem comer? Pelo que você ficaria 3 dias sem comer? O que valeria esse sacrifício? Isso aqui foi a segunda multiplicação de pães e peixes. Talvez as pessoas estavam influenciadas, talvez não só esperando os pães e peixes, mas talvez esperando algo daquele homem que operava milagres. A notícia de que Jesus era o Filho de Deus já corria, essas pessoas estavam ali por esse motivo. Então as pessoas pagaram esse preço de estar ali até o final, né?
no terceiro dia sem se alimentar, né? Na primeira ocasião, as pessoas viajavam, seguiam Jesus. Jesus tinha uma multidão, Jesus pegou o barco, atravessou o mar, quando chegou lá, o povo estava lá também, esperando Jesus. Então as pessoas iam seguindo Jesus, né? E se permaneciam ali, né? Nas duas ocasiões que nós estamos vendo, Jesus operou um milagre, porque existiam pessoas ali que perseveraram com ele até aquele momento. E ele fica uma aplicação para nós, né? Muitas vezes nós estamos necessitando de algo, talvez algo mais sério, né? Uma provisão realmente divina, um milagre. E muitas vezes nos falta forças para conseguir permanecer até a hora de presenciar o milagre, né? Como eu disse, será que alguém foi embora no meio do caminho? Será que alguém foi embora no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia de manhã? Ou naquela primeira multiplicação foi embora ali com o entardecer? Esses que foram não presenciaram o milagre de Jesus, porque não tiveram força para permanecer até o final com Jesus. Mateus 6, 25, eu gostaria de ler também com os irmãos. O pastor mencionou o texto aqui na hora que estava chegando, esse mesmo texto, Mateus 6, 25. Olha que interessante. Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam e não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O próprio Jesus alertava sobre isso. Então fazia parte do discurso de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus, né? E as suas necessidades, nós estamos falando de necessidade, né? Entregue para Ele. Em Tiago diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal, né? Nós devemos entender a vontade do Senhor e entender quão importante é nós buscarmos o Senhor e permanecermos até o fim. É bastante simbólico, né, essa frase, que aqueles que viram o milagre de Jesus foram os que perseveraram até o fim. Quem existiu antes perdeu a oportunidade de presenciar o milagre que Jesus tinha e o suprimento que Jesus tinha, né? Fico pensando, às vezes as pessoas saíram dali, foram para casa, e as que continuaram comeram primeiro do que as que chegaram em casa, porque eles estavam longe, eles estavam em regiões desérticas, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso agora, né? Servindo ao Deus da provisão. Como eu disse, é o que Jesus queria transmitir através desse milagre, né? Nós temos um Deus da provisão, um Deus de suprimento, que nos supre. Existe uma definição do termo Jeová Jireh, que é Deus proverá. Esse termo, né, a gente vê ele na Bíblia ali, quando Deus proveu o carneiro do sacrifício de Isaac, né? Então,
naquele dia ali, Deus se apresentou como o Deus da provisão, Jeová Jireh, né? Aquele episódio ficou marcado, e esse é o Deus que nós servimos. E Jesus faz uma pergunta no versículo 5 para os seus discípulos. Ele diz assim, o 5 subiu daqui. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão ia ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar o de comer? E a palavra diz que Jesus perguntou de propósito, como se para testar a fé dos discípulos, né? Existiam alguns problemas aí nessa pergunta de Jesus, né? Ok, vamos supor que eles topassem aí essa proposta de Jesus, de sair para comprar. A primeira é a questão do dinheiro, né? Quanto dinheiro eles tinham que levar, o dinheiro físico, inclusive, para conseguir comprar pão, para cálculo que a gente fez em 20 mil pessoas, né? E a segunda pergunta, onde comprar? Vocês estavam no meio do deserto, né? Em algum outro diálogo diz, nossa, mas a próxima cidade é daqui não sei quantos quilômetros, como nós vamos ir até lá? Quando voltasse, pensa o tanto que demoraria, que fosse ali 10 quilômetros de distância, a pé. Como eles trariam esse tanto de pão e de peixe para esse povo? Né? Então teria que fazer uma viagem, né? E transportar, fazer um grande investimento, né? Então existiam vários problemas ali. A única solução é a solução que Jesus arrumou, né? Jesus resolveu ali mesmo. Mas é interessante também notar algo simbólico. Jesus dá uma ordem, né, para que o povo se organize. Então organizou em grupos para que eles pudessem receber o seu alimento. Pensa se o povo ali começa a ver que Jesus tinha transformado aquele pouco de pão e peixe e começasse todo mundo a atacar ali o alimento. Pensa a bagunça que seria. Talvez aqueles que estavam lá no fundo ficariam sem alimento, ou aqueles que estavam na frente seriam empurrados por aqueles. Enfim, uma desorganização total. Mas Jesus, antes de operar o milagre, ele exigiu que tudo fosse organizado primeiro. E aí fica mais uma aplicação para nós. Nós devemos estar preparados, né, para a chegada do suprimento. Se nós estamos pedindo ao Senhor que Ele nos supra em algo, que Ele nos proveja algo, nós devemos estar preparados para quando a bênção chegar, né? Então é aquela frase, né? Se existe alguma coisa aí na sua vida, irmão, que precisa consertar, conserte, né? Então nós devemos estar preparados para a chegada do suprimento. Então Jesus se apresenta como Deus que supre, né? Tanto no material como no espiritual. Então Jesus já passava ministrando ali durante todo esse tempo, mas agora ele trazia ali o suprimento físico, né? Aquele suprimento que vinha para suprir as necessidades do corpo. Então Jesus fez a sua parte, suprindo ao povo espiritualmente, mas também fisicamente. E Jesus também honra aqueles que o seguem, né? Jesus podia muito bem ter despedido a multidão. Jesus não prometeu que daria pão físico para esse povo, né? Pelo contrário, a gente viu aqui Jesus falando em Mateus 6 que o povo precisava buscar primeiro o reino de Deus e não se importar com o que comeriam ou com o que vestiriam, né? Porque Deus haveria de dar a provisão. Mas Jesus honrou essas pessoas. No mesmo João 6 aqui, nós estamos lendo, num outro momento, Jesus até questiona o povo, né? Porque eu acredito que Jesus então percebeu que, feito um milagre, o povo começou a seguir somente por isso, pelo milagre. Mas Jesus queria dar também uma ministração espiritual. E Jesus se apresenta, então, como o pão da vida. Em Mateus 6:35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que faz lembrar do nosso Deus de provisão, um povo que saiu do deserto e carregou suas coisas, mas não tinha o que comer.
E esse povo passou 40 anos no deserto. Deus proveu para esse povo o maná do céu. A gente sabe que a história do maná é bastante interessante, né, irmãos? O maná, ele caía do céu, ele deveria ser consumido naquele dia. Quando alguém tentava estocar o maná, no outro dia ele estava podre. Talvez por um voto de fidelidade do Senhor, né? De confiança do Senhor, né? Eu vou te prover todos os dias. Confie nisso, né? Alguns não confiavam e alguns começaram a reclamar, enjoaram do maná, né? Enjoaram do maná, todo dia esse maná, né? Mas era o que sustentou, foi o que sustentou aquele povo, apesar das suas murmurações. E hoje nós temos o nosso maná, é o pão que desceu do céu, né? O pão da vida, aleluia. Jesus Cristo, o Deus que nos supre. Outro ponto interessante, irmãos, é que Jesus não trabalha sozinho, apesar de ter poder para isso. Aqui nós vimos que o milagre, Jesus faria o milagre de qualquer forma, mas ele usou uma oferta, né? Aqui fala do menino, né? Esse menino que doou ali, o único que levou lancheira, né? Levou a lancheira, tinha ali 5 pães de cevada. E se a gente parar para analisar, o pão de cevada é diferente do pão de trigo, né? O pão de cevada talvez é mais magrinho ali, não é o pão preferido. Muitas vezes, quando tinha que alimentar animais, usava cevada, porque é mais barato que o trigo. Então, o pão de cevada era como se fosse um pão um pouco inferior, né, ao pão convencional, o pão de trigo. Então, o menino tinha ali esses 5 pães e ainda tinha 2 peixes. E ainda no estudo diz que esses peixes provavelmente eram peixe conservado com sal, de pequeno tamanho, talvez ele tenha uma sardinha, algo pequeno, né? Mas era o lanche que o menino tinha. E o menino pega e entrega isso na mão dos discípulos, e os discípulos levam até Jesus, né? Um ponto interessante, irmãos. Muitas vezes nós estamos falando aqui de suprimento, levando para nós, né? Suprimento para nós. Mas muitas vezes nós talvez podemos nos colocar no lugar do menino, onde nós plantamos para que outros colham. A Bíblia fala muito, e eu já vi uma ministração muito interessante do pastor Luciano Subirá sobre a lei da semeadura na Bíblia. A lei que não falha na Bíblia, a lei da semeadura. Mas talvez muitas vezes nós precisamos plantar para que outros colham, né? Talvez num ministério, né? Ministério que a gente estrutura, né? Mas aí outra pessoa assume e consegue colher os frutos desse ministério. Então nós podemos nos colocar no lugar desse menino também como alguém que entregou tudo que tinha. E nós sabemos que Jesus olhava com muito bons olhos as pessoas que tinham esse tipo de ação, né? Tem a oferta da viúva, né? Que também entregou tudo que ela tinha e que era muito maior em proporção do que os ricos que ofertaram mais, porque ela entregou tudo, né? Se você tem 100 reais e entrega 10, e a outra pessoa entrega R$1 e ela só tem R$1, a outra pessoa entregou mais que você, porque ela entregou tudo que ela tinha, né? Então Jesus vê com bons olhos isso. E também existia ali o papel dos discípulos, né? Nós vimos que os discípulos estavam ali angustiados, preocupados. E nós devemos entender que todo discípulo de Jesus, ele tem que ser um cooperador. Naquele momento, os discípulos foram peça fundamental ali para ajudar Jesus a alimentar aquela multidão. Foram eles que distribuíram o pão, foram eles que trouxeram o pão até Jesus, né? E nós vemos que Jesus é um Deus que trabalha, né, com o sobrenatural, quando vai suprir aquilo que os seus filhos precisam, né? Jesus não criou os pães, mas ele poderia ter criado os pães. Mas esse milagre é bastante interessante. Quando nós falamos do milagre da transformação da água em vinho, Rodrigo trouxe uma explicação científica para nós, quanto de energia precisaria para essa transformação acontecer, da água se transformar em vinho, algo sobrenatural que somente um Deus poderia fazer, sem nenhum equipamento, de uma maneira no piscar de olhos. E aqui nós vemos a multiplicação dos pães, né? Jesus não criou pães novos, ele pegou a oferta de alguém e replicou esses pães.
multiplicou, né? Aí, acho que não existia nem energia suficiente, né? Precisa arrumar uma matéria para fazer isso, né? Mas nosso Deus é um Deus que age sobrenatural quando necessário. Jesus também vai além das nossas expectativas, irmãos. Nós vimos aqui que o alimento alimentou a todos e ainda houve sobras. Tanto no primeiro relato da multiplicação, como na segunda multiplicação, sobrou ali alimento. Tamanho foi o milagre que Jesus fez. E diz que todos se alimentaram, todos se fartaram. Não faltou para ninguém e ninguém ficou insatisfeito. Todo mundo se alimentou bem, teve sua necessidade sanada, e eu acredito que depois ali eles foram para casa, né, com toda a obra de Jesus feita. Jesus cumpriu ali sua missão, de fortalecer fisicamente, alimentando esse povo fisicamente e também espiritualmente naqueles dias. Para finalizar, como se fosse um resumo aqui para nós, como eu disse, nossa ideia aqui hoje é que nós possamos nos fortalecer, né, na confiança em que nós servimos a um Deus que supre cada uma das nossas necessidades, sejam elas pequenas ou grandes. Se é muito grande, muito difícil, Deus age com o sobrenatural para nós. E nós também devemos ser gratos, né, pelo suprimento diário. Como eu disse, todo mundo tem necessidades diárias, e glória a Deus porque nós temos a condição, né, de realizar essas necessidades, né? Seja se alimentar, seja dormir, repousar nossa cabeça no travesseiro e descansar. Glória a Deus por isso. Um ponto importante também é buscar estar próximo de Jesus. Como isso é aquela multidão, principalmente no segundo relato, irmãos, 3 dias sem se alimentar, apenas ali andando atrás de Jesus, né? Não mediram esforços para estar perto de Jesus, aquela multidão, e no final eles saíram de lá cheios, vendo o sobrenatural de Deus, mas também cheios daquilo que Jesus tinha para dar para eles espiritualmente. Devemos também entender da nossa participação do nosso serviço. Aí agora nos colocamos no lugar dos discípulos daquele menino, né? A obra de Deus precisa de cooperadores, né? Eu vejo assim, irmãos, existem muitas pessoas dentro da igreja que estão precisando de algo, estão necessitados, estão precisando da provisão, mas existem outras pessoas que já estão bem, glória a Deus por isso. Então aqueles que estão bem têm que ajudar aqueles que estão precisando, né? E aí eu digo em todos os aspectos, né? Você vê que o irmão está ali vacilante na sua fé, precisando de ajuda espiritual, e você entende que você está bem, tem condição de ajudar, é o nosso papel ajudar, né? Muitas vezes a gente fala isso, a gente pensa do lado financeiro, né? Nossa, alguns irmãos têm tanto, outros têm tão pouco, mas não é só isso, né? Um ministério, na liderança, um ministério está bem estruturado, está bem arrumado, e outro está precisando de ajuda, está precisando de serviço, e tem a condição de ajudar, então, né? Aquele que está bem, precisa ajudar. A igreja é como se fosse uma família, né? Então todos se ajudam, para que a igreja possa crescer e estar saudável. E por último, né, irmãos, ser grato pela provisão do Senhor. A gratidão, eu vejo que é algo essencial. Quando nós não temos gratidão por algo, é algo muito dolorido, assim, principalmente para aquele que se sente atingido com a ingratidão do outro, né? Então nós sermos gratos ao Senhor, todos os dias agradecendo ao Senhor. Eu falei sobre gratidão um tempo atrás, né? Muitas vezes nós esquecemos de agradecer ao Senhor, mas é algo vital para nós, né? Entendermos que tudo que temos, o Senhor nos dá a condição, né? Vejo algumas pessoas, muitas vezes, geralmente pessoas mais humildes, né? Relacionando suas conquistas, o seu trabalho, talvez a um político, a um governo. Bom, se você tem um trabalho, é porque Deus te dá saúde para você trabalhar. Deus abriu essa porta. Vamos dar o mérito a quem realmente merece, Senhor Jesus. Quantas pessoas a gente vê fazendo campanha de oração porque não consegue emprego? Vai lá, o Senhor abre a porta, né? E tira a enfermidade para que aquela pessoa consiga trabalhar. Glória a Deus por isso. Vamos ser gratos ao Senhor. Amém. Amém? Eu e você, irmãos, servimos a um Deus de suprimento, que nos supre em cada uma de nossas necessidades. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, porque aqui vimos, ó Deus, mais uma vez,
Um milagre feito pelo Senhor que nos traz uma mensagem bastante clara, Pai. Nós servimos a um Deus que supre as nossas necessidades. Glórias ao Teu santo nome por isso. Ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que se tem algum irmão aqui hoje, ou que não esteja aqui hoje, Pai, algum irmão nosso que esteja, Pai, passando por necessidade, que o Senhor, Pai, possa renovar a fé dessa pessoa e se mostrar, Pai, a ela como um Deus da provisão. Ó Pai, que o Senhor abençoa a nossa igreja, ó Deus, nos trazendo essa provisão que vem do céu, não nos deixando faltar nada, Pai, e nós te agradecemos por isso. Nós também, Pai, possamos ter a condição também, Pai, de semear na vida daqueles que necessitam, nós possamos ser canal de bênção do Senhor. Amém. Teus servos do Senhor, Pai, precisam ser cooperadores do Teu reino, precisam trabalhar para que o Seu reino prospere, Deus, para que o Seu reino seja engrandecido. Essa é a nossa oração, Pai, como filhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.